Um homem que olha para o vidro. Nele pode fixar seu olho? Ou, se ele quiser, passar por ele. E então o céu espiará. George Herbert Welshire. Os objetos, para serem percebidos, devem primeiro penetrar de alguma maneira em nosso cérebro, mas não estamos, por causa disso, interligados com nosso ambiente. Embora a consciência normal esteja focada nos sentidos e geralmente restrita a eles, é possível para o homem passar por sua fixação sensorial em qualquer estrutura imaginal que ele conceba e a ocupe tão completamente que ela seja mais viva e mais receptiva do que aquela em que seus sentidos afixam seus olhos. Se isso não fosse verdade, o homem seria um autômato refletindo a vida, nunca afetando-a. O homem, que é todo imaginação, não é inquilino do cérebro, mas senhorio. Ele não precisa se contentar com a aparência das coisas, ele pode ir além da consciência perceptiva para a conceitual. Essa capacidade de passar pela estrutura reflexiva mecânica dos sentidos é a descoberta mais importante que o homem pode fazer. Revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção que lhe permitem alterar o curso dos eventos observados, passando de sucesso em sucesso por meio de uma série de transformações mentais em si mesmo. 2 anos atrás, fui levado ao hospital com um grave problema de coágulo sanguíneo que aparentemente afetou todo o sistema vascular, causando endurecimento das artérias e artrite. Um nervo em minha cabeça foi danificado e minha tireoide aumentou. Os médicos não chegaram a um acordo sobre a causa dessa condição e todos os tratamentos foram completamente ineficazes. Fui forçado a desistir de todas as minhas atividades agradáveis e permanecer na cama a maior parte do tempo. Meu corpo, dos quadris aos dedos dos pés, parecia estar envolto e preso por fios apertados, e eu não conseguia colocar os pés no chão sem usar meias elásticas pesadas na altura do quadril. Eu sabia algo sobre seus ensinamentos e tentei muito aplicar o que tinha ouvido, mas, à medida que minha condição piorava e eu não podia mais assistir a nenhuma de suas palestras, meu desânimo se aprofundou. Um dia, um amigo me enviou um cartão postal retratando a cena de uma linda praia à beira-mar. A imagem era tão bonita que olhei para ela e comecei a me lembrar dos últimos dias de verão à beira-mar com meus pais. Por um momento, a imagem do cartão postal pareceu se animar e memórias de mim mesmo correndo livremente na praia encheram minha mente. Senti o impacto de meus pés descalços contra a areia dura e molhada, senti a água gelada escorrendo sobre meus dedos e ouvi o barulho das ondas quebrando na praia. Essa atividade imaginal foi tão satisfatória para mim enquanto estava deitado na cama que continuei a imaginar essa cena maravilhosa, dia após dia, por cerca de uma semana. Certa manhã, mudei-me da minha cama para um sofá e comecei a sentar-me quando fui tomado por uma dor tão excruciante que todo o meu corpo ficou paralisado. Não conseguia sentar-me nem deitar-me. Esta dor terrível durou mais de 1 minuto, mas quando parou, estava livre. Parecia que todos os fios que prendiam as minhas pernas tinham sido cortados. Num momento estava amarrado, no momento seguinte estava livre. Não gradualmente, mas instantaneamente, vh. Nós andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5 versículo 7. Quando caminhamos pela visão, conhecemos nosso caminho pelos objetos que nossos olhos veem. Quando andamos pela fé, ordenamos nossa vida por cenas e ações que só a imaginação vê. O homem percebe pelo olho da imaginação ou pelo sentido. Mas 2 atitudes mentais em relação à percepção são possíveis: o esforço imaginativo criativo que encontra uma resposta imaginativa, ou o não imaginativo a permanecer do olho a que meramente reflete. O homem tem dentro de si o princípio da vida e o princípio da morte. Uma é a imaginação construindo suas estruturas imaginais a partir dos sonhos generosos da fantasia. A outra é a imaginação construindo suas estruturas imaginais a partir de imagens refletidas pelo vento frio dos fatos. Um cria. O outro perpétua. O homem deve adotar o caminho da fé ou o caminho da visão. Na medida em que o homem constrói a partir de sonhos de fantasia, ele está vivo e, portanto,
O desenvolvimento da faculdade de passar pelo vidro reflexivo dos sentidos é um aumento de vida. Segue-se que restringir a imaginação por permanecer o olho no vidro reflexivo dos sentidos é uma redução da vida. A superfície especiosa do fato reflete em vez de revelar, desviando a olho da imaginação da verdade que liberta o homem. João 8 versículo 32. O olho da imaginação, se não for desviado, olha para o que deveria estar lá, não para o que é. Por mais familiar que seja a cena em que a visão repousa, o olho da imaginação poderia contemplar alguém nunca antes testemunhado. É esse olho da imaginação e somente isso que pode nos libertar da fixação sensorial das coisas externas que domina completamente nossa existência comum e nos mantém olhando para o vidro reflexivo dos fatos. É possível passar de pensar para pensar mas a questão crucial é pensar, isto é, experimentar o estado, pois essa experiência significa unificação, ao passo que no pensar há sempre sujeito e objeto, o indivíduo pensante e a coisa pensada. Autoabandono. Esse é o segredo. Temos que nos abandonar ao Estado, em nosso amor pelo Estado, e assim viver a vida do Estado e não mais nosso estado atual. A imaginação se apodera da vida do Estado e se entrega à expressão da vida desse Estado. Fé mais amor é autocomissão. Não podemos nos comprometer com o que não amamos. Você nunca teria feito nada se não tivesse amado. Pois você ama todas as coisas que existem e não despreza nada que você fez, pois você nunca teria feito nada, se você odiasse. Livro da Sabedoria 11 versículo 24. E para tornar o estado vivo, é preciso torná-lo. Eu vivo, mas não mais eu, Deus vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus amou o homem, sua criação, e tornou-se homem na fé de que este ato de autocomissão transformaria o criado em criativo. Devemos ser imitadores de Deus como filhos queridos Efésios 5 versículo 1, e nos comprometer com o que amamos, como Deus, que nos amou, se comprometeu conosco. Devemos ser o Estado para experimentar o Estado. O centro da imaginação consciente pode ser deslocado e o que agora são meros desejos, atividades imaginais em nível baixo, trazido para o foco penetrante e inserido. A entrada nos compromete com o Estado. As possibilidades de tal deslocamento do centro da imaginação são surpreendentes. As atividades envolvidas são totalmente psíquicas. A mudança do centro da imaginação não é provocada pela viagem espacial, mas por uma mudança naquilo de que estamos conscientes. A fronteira do mundo dos sentidos é uma barreira subjetiva. Enquanto os sentidos percebem, o olho da imaginação é desviado da verdade. Não vamos longe a menos que deixemos ir. Esta senhora soltou-a com resultados imediatos e milagrosos. Obrigado pela enxave de ouro. Ela liberou meu irmão do hospital, da dor e da provável morte, pois ele enfrentava uma quarta grande operação com poucas esperanças de recuperação. Eu estava muito preocupado e tentando usar o que havia aprendido sobre minha imaginação. Primeiro me perguntei o que meu irmão realmente desejava, e ele quer continuar neste corpo ou deseja se livrar dele? A questão não parava de girar em minha mente e de repente senti que ele gostaria de continuar reformando sua cozinha que estava pensando antes de seu confinamento no hospital. Eu sabia que minha pergunta havia sido respondida, então comecei a imaginar a partir daí. Tentando em ver meu irmão na ocupada atividade de reforma, de repente me vi agarrado ao encosto de uma cadeira da cozinha que havia usado muitas vezes quando algo aconteceu. Então de repente me vi de pé ao lado da cama de meu irmão no hospital. Este era o último lugar que eu gostaria de estar, física ou mentalmente, mas lá estava eu e a mão de meu irmão se estendeu e apertou minha mão com força quando ouvi dizer: "Eu sabia que você viria, Joe." Foi uma mão boa que apertei, forte com certeza, e a alegria que encheu e transbordou em minha voz quando me ouvi dizer: "Está tudo melhor agora." Você sabe disso. Meu irmão não respondeu, mas ouvi distintamente uma voz dizer para mim: "E lembre-se deste momento."
Parece que acordei então, de volta à minha própria casa. Isso aconteceu na noite seguinte à sua entrada no hospital. No dia seguinte, sua esposa me telefonou dizendo: é inacreditável. O médico não pode explicar isso, Joe, mas nenhuma operação é necessária. Ele está tão melhor que eles concordaram em liberá-lo amanhã. Na segunda-feira seguinte, meu irmão voltou ao trabalho e está perfeitamente bem desde aquele dia, JS. Não fatos, mas sonhos de fantasia moldam nossas vidas. Ela não precisou de bússola para encontrar seu irmão, nem ferramentas para operar, apenas o óleo da imaginação. No mundo dos sentidos vemos o que temos que ver, no mundo da imaginação vemos o que queremos ver, e vendo isso, nós o criamos para o mundo dos sentidos ver. Vemos o mundo exterior automaticamente. Ver o que queremos ver exige esforço imaginativo voluntário e consciente. Nosso futuro é nossa própria atividade imaginal em sua marcha criativa. O bom senso nos assegura que estamos vivendo em um mundo sólido e sensato, mas esse mundo aparentemente tão sólido é, na realidade, totalmente imaginário. A história a seguir prova que é possível para um indivíduo transferir o centro da imaginação em maior ou menor grau para uma área distante, e não apenas fazê-lo sem se mover fisicamente, mas também ser visível para outros que estão presentes naquele ponto do espaço-tempo. E, se isso for um sonho, então, é tudo o que vemos ou parecemos. Mas um sonho dentro de um sonho? Edgar Allan Poe. Sentado em minha sala de estar em São Francisco, imaginei que estava na sala de estar de minha filha em Londres, Inglaterra. Eu me envolvi tão completamente com aquele quarto que eu conhecia intimamente, que de repente me vi realmente de pé nele. Minha filha estava de pé ao lado da lareira, com o rosto virado para longe de mim. Um momento depois ela se virou e nossos olhos se encontraram. Eu vi uma expressão tão assustada em seu rosto que eu também fiquei emocionalmente perturbado e imediatamente me vi de volta à minha própria sala de estar em São Francisco. 5 dias depois, recebi uma carta aérea de minha filha que havia sido escrita no dia da minha experiência com a viagem imaginária. Em sua carta ela me disse que tinha me visto em sua sala naquele dia tão real como se eu estivesse realmente ali em pé. Ela confessou que tinha ficado muito assustada e que antes que pudesse falar, eu havia desaparecido. Tempo entre os dois pontos. Ela explicou que contou ao marido sobre essa experiência incrível e ele insistiu que ela me escrevesse imediatamente, dizendo: sua mãe deve ter morrido ou está morrendo. Mas eu não estava morto ou morrendo, mas muito vivo e muito emocionado com esta maravilhosa experiência. MLJ. Nada pode agir a não ser onde está, e com todo o meu coração, apenas onde está. Thomas Carlyle. O homem é todo imaginação. Portanto, um homem deve estar onde ele está na imaginação, pois sua imaginação é ele mesmo. A imaginação é ativa em e através de qualquer estado de que esteja consciente. Se levarmos a sério a mudança de consciência, existem possibilidades além da crença. Os sentidos unem o homem em um casamento forçado e profano ao que, se ele estivesse imaginativamente acordado, ele separaria. Não precisamos nos alimentar de dados dos sentidos. Mude o foco da consciência e veja o que acontece. Por pouco que nos movamos mentalmente, devemos perceber o mundo sob um aspecto ligeiramente modificado. A consciência geralmente é movida no espaço pelo movimento do organismo físico, mas não precisa ser tão restrita. Pode ser movido por uma mudança naquilo de que estamos conscientes. O homem está manifestando o poder da imaginação cujos limites ele não pode definir. Perceber que o eu real, imaginação, não é algo fechado dentro dos limites espaciais do corpo é o mais importante. A história anterior prova que, quando encontramos uma pessoa na carne, seu eu real não precisa estar presente no espaço onde está seu corpo. Também mostra que a percepção dos sentidos pode operar fora dos meios físicos normais, e que os dados dos sentidos produzidos são do mesmo tipo daqueles que ocorrem na percepção normal.
A ideia na mente da mãe que deu início a todo o processo foi a ideia bem definida de estar no lugar onde sua filha morava. E se a mãe realmente estivesse naquele lugar, e se a filha estivesse presente, então ela teria que ser perceptível para a filha. Só podemos esperar entender essa experiência em termos imaginais, e não em termos mecânicos ou materialistas. A mãe imaginou um outro lugar em como sendo em aqui. Londres era tão em aqui para a filha que vivia em lá, enquanto São Francisco era em aqui para a mãe que vivia em lá. Quase nunca passa pela nossa cabeça que este mundo possa ser diferente em essência do que o senso comum nos diz que é tão obviamente. Blake escreve: eu não questiono meu olho corpóreo ou vegetativo mais do que questionaria uma janela sobre uma visão. Eu olho através dele e não com ele. Esse olhar através do olho não apenas desloca a consciência para outras partes deste mundo, mas também para outros mundos. Os astrônomos devem desejar saber mais sobre esse olhar através dos olhos, essa viagem mental que os místicos praticam com tanta facilidade. Eu viajei por uma terra de homens. Uma terra de homens e mulheres também. E ouvi e vi coisas tão terríveis que os vagabundos da fria terra jamais conheceram. William Blake, o viajante mental. A viagem mental tem sido praticada por homens e mulheres despertos desde os primeiros dias. Paulo declara: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12. Paulo está nos dizendo que ele é esse homem e que viajou pelo poder da imaginação ou de Cristo. Em sua próxima carta aos Coríntios, ele escreve: examinem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13h05. Não precisamos estar mortos para desfrutar de privilégios espirituais. O homem é todo imaginação e Deus é homem. William Blake, de Annotations to Berkeley. Testem-se como esta mãe fez. Sir Arthur Eddington disse que tudo o que temos o direito de dizer sobre o mundo externo é que ele é uma experiência compartilhada. As coisas são mais ou menos irreais na medida em que são passíveis de serem compartilhadas com os outros ou conosco em outro momento. Mas não há linha dura e rápida. Aceitando a definição de realidade de Eddington como experiência compartilhada, a história acima é tão irreal enquanto a Terra ou uma cor, pois foi compartilhada por mãe e filha. O alcance da imaginação é tal que devo confessar que não sei quais são os limites, se é que existem, para a sua capacidade de criar realidade. Todas essas histórias nos mostram uma coisa: que uma atividade imaginal que implica o desejo realizado deve começar na imaginação, independentemente da evidência dos sentidos naquela jornada que leva à realização do desejo.